Lamentações, capítulo 1, versículo 1 e 2. Como está sentada solitária aquela cidade antes tão populosa, tornou-se como viúva que era grande entre as nações. Chora amargamente de noite e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os seus amantes. Todos os seus amigos se houveram aleivosamente com ela. Tornaram-se seus inimigos. Lamentações nasce de um dos momentos mais traumáticos da história de Israel. A destruição de Jerusalém pelos babilônios em 586 a.C. A cidade que antes era símbolo de segurança, fé, identidade e presença de Deus, agora estava em ruínas. As muralhas haviam sido derrubadas, o templo queimado, famílias separadas, líderes levados cativos, e o povo que restou caminhava entre cinzas, fome e silêncio. O autor, que geralmente é associado ao profeta Jeremias, olha para Jerusalém e a descreve como uma viúva sentada no chão, chorando sem consolo. A cidade que antes era cheia de vida agora está vazia. A que antes era respeitada agora é desprezada. A que antes tinha aliados agora já não encontra quem a conforte. Esse é o cenário emocional e espiritual de Lamentações. Um povo tentando entender como tudo aquilo que parecia sólido desmoronou rapidamente. O texto não lamenta apenas prédios destruídos, mas o colapso de uma identidade. Jerusalém era mais que uma cidade. Era o centro da fé, o lugar onde Deus se encontrava com o povo. Quando ela cai, o povo sente que perdeu não só a casa, mas o sentido. Por isso o choro é tão profundo. A cidade é descrita como uma mulher que chora à noite. Por quê? A noite é o momento em que não há distrações, quando a dor aparece sem filtros. E o autor diz que entre todos os seus amantes não há quem a console. Esses amantes eram alianças políticas, acordos, apoios humanos nos quais Israel confiou mais do que em Deus. Agora, no momento da queda, nenhum deles aparece. A dor de Jerusalém é também a dor de perceber que aquilo em que confiou não tinha força para sustentá-la. Lamentações não é apenas sobre uma cidade antiga. É sobre qualquer momento em que aquilo que parecia firme na nossa vida desmorona. Todos nós temos uma Jerusalém. Um casamento que parecia sólido, um emprego que parecia seguro, uma fé que parecia inabalável, ou uma família unida, um plano que parecia garantido. Quando essas estruturas caem, a sensação é exatamente a mesma descrita no texto: solidão, confusão, vergonha, perda de identidade, noites de choro, ausência de consolo. O texto nos lembra que a vida pode mudar de forma abrupta. Aquilo que parecia eterno pode ruir. Até mesmo pessoas e sistemas nos quais confiamos podem desaparecer quando mais precisamos deles. Mas saiba que Deus não abandona quem está em ruínas. Embora esse livro seja de dor, não é de desespero. A própria existência desse livro já é um sinal de esperança. Deus permitiu que o choro fosse registrado, preservado e transformado em escritura. Isso significa que Deus não despreza lágrimas. Ele não ignora ruínas e não se afasta de quem está quebrado. O choro de Jerusalém não é o fim da história, é o início da reconstrução. A queda da cidade não foi o fim do povo, foi o início de um novo entendimento sobre Deus, a fé e sobre confiança. A mensagem para hoje é que Deus continua presente mesmo quando tudo parece perdido. Ele não impede todas as quedas, mas Ele se revela no meio delas. Ele não evita todas as ruínas, mas Ele reconstrói a partir delas. Ele não impede que Jerusalém chore, mas Ele pode transformar esse choro em caminho. O texto nos convida a fazer o que Jerusalém fez: reconhecer a dor, encarar a perda, admitir a fragilidade. Não há cura sem lamentações. Não há reconstrução sem verdade.
Isso nos lembra que Deus não se encontra apenas no templo cheio, mas também na cidade vazia. Não apenas na festa, mas também no choro. Não apenas na vitória, mas também na ruína. É justamente nesse lugar de vulnerabilidade que ele começa a reconstruir o que caiu. Quando Lamentações descreve Jerusalém como uma viúva solitária, sentada no chão, chorando sem consolo, essa imagem não aparece isolada na Bíblia. Dialoga com outras vozes bíblicas que tratam da queda, da perda e da reconstrução da cidade. A Bíblia inteira reconhece que há momentos em que aquilo que parecia inabalável desmorona e que até o povo de Deus atravessa noites longas de silêncio e lágrimas. O choro de Jerusalém é como o Salmo 137, onde os exilados eles penduram suas harpas nos salgueiros porque não conseguem cantar em terra estranha. Também Isaías 64, quando o profeta pergunta: onde está o teu zelo? Por que te contens, Senhor? A dor de Lamentações não é apenas histórica, é teológica. Ela revela que Deus permite que estruturas caiam quando o coração se afasta. Isso não é uma punição cruel, mas é como um chamado ao retorno. A imagem da cidade que antes era cheia e agora está vazia é como Provérbios 14:12. Um texto que diz que há caminhos que parecem certos, mas terminam em morte. Jerusalém confiou muito em alianças políticas, em muros, em líderes, em rituais. Tudo isso ruiu. O texto nos lembra que qualquer segurança construída fora de Deus é areia movediça. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia nunca deixa a ruína como última palavra. O mesmo Deus que permitiu a queda é o Deus que promete em Isaías 61 dar beleza em vez de cinzas, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. A ruína não é o fim, é o terreno onde Deus planta recomeços. Quando o texto diz que Jerusalém chora à noite e não encontra consolo, é como o Salmo 30, quando Davi afirma que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A noite de Jerusalém não foi longa, mas não eterna. Foram décadas de exílio, mas a Bíblia inteira insiste que Deus não abandona quem está quebrado. O Salmo 34 declara que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. E também Isaías 49 mostra Deus dizendo: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de ti. A cidade que se sentia esquecida estava na verdade gravada nas mãos de Deus. Você às vezes se sente esquecido, mas você está gravado nas mãos do Criador. Ele não esqueceu de você. Nesse momento que você está me ouvindo, Deus prova no seu coração, com a voz dele, que você está gravado nas palmas de sua mão. Essa figura da viúva em Lamentações é também ressoada no Novo Testamento. Jesus encontra viúvas, chora com elas, devolve filhos à vida, restaura a dignidade. Ele se aproxima de quem está sozinho. Jesus se aproxima de quem perdeu tudo, de quem não tem quem o console. A dor de Jerusalém encontra respostas no Cristo que carrega nossas dores, toma sobre si nossos sofrimentos. No lamento do Antigo Testamento, encontra seu consolo no Deus encarnado, que não observa a ruína de longe, mas ele entra nela. Percebemos que todos nós atravessamos momentos em que a nossa Jerusalém cai. Às vezes a perda de alguém, o fim de um ciclo, a quebra de uma expectativa, a falência de um projeto, a desilusão com pessoas ou instituições. E como Jerusalém, às vezes choramos à noite, sem consolo aparente. Mas a Bíblia inteira testemunha que Deus não abandona ruínas. Ele visita vales de ossos secos, como em Ezequiel 37. Sopra a vida onde só havia pó. Restaura anos consumidos, compromete Joel 2. Reconstrói muros quebrados, como fez ali nos dias de Neemias. Ele transforma lamento em dança, como canto salmista.
Lamentações é um convite à esperança madura, uma esperança que não ignora a queda, mas acredita na reconstrução.